Obrigado. Boa tarde. Vamos dar continuidade ao julgamento hoje à tarde. Vamos julgar agora os itens 316 e 317. Medabio Soluções Construtivas S.A., de minha relatoria. Eu solicito o apoio que convoque o patrono para acompanhamento, por favor. Ok, presidente. Para a convocação agora. Os dois são iguais, viu? O resultado de um se aplica ao outro. Cara, presidente. Obrigado. Esses times a gente não consegue ver a nossa imagem maior, né? Só quem tem, parece que quem tem conta, licença, consegue. Quem é que tem aqui? Alguém tem? Maísa tem? Não? Eu tenho é de uma faculdade que eu tenho. Então você consegue ver sua imagem maior. Consigo. Acho que o CAF vai adquirir, se bem que diz que ele já tem projeto para mudar a plataforma, né? Então, a partir de agosto. Então, nem deve conseguir mais comprar esse da Teams. Para qual outra? Isso que vai ser uma lance aí do stream, né? Não sei como é que funciona direito. É por stream. E aí, então deve abandonar esse time. Sei que vai ser como se ele estivesse ao vivo. Permitir mais retirar de pauta como está sendo agora, não. Presidente, só mais um instante que a patrona está entrando pelo celular e está com um pouco de dificuldade de copiar o link, de entrar na sala. Ok, obrigado. Vou mandar e-mail para mim agora para eu confirmar a entrada, colocação em pauta no próximo mês de 3 processos aqui grandes que ficaram para trás. Meu também. Parece que esses processos aqui são da sessão de março do ano passado, quando começou a pandemia. E várias empresas entraram com mandado de segurança. Foi esse que a gente julgou da Petrobras. Mesma coisa. São lá de trás. E eu não sei por quê. Tem uns que ficam esquecidos. Eles não voltam para a pauta. Daí deve ser isso daí também. Tem, por exemplo, aqui da Barcelona, que parece que teve um pedido de vista seu, né, Maísa? Só... Um do Renan. Né, o Não, seu? o Barcelona é meu, a minha relatoria. O Barcelona tem um do Renan também, que eu pedi vista, que era lá de março. Renan? Acho que os dois são meus. Mas aqueles são mais de 100 milhões. Ah, tá, aquele lá não volta, né? Toda hora aparece processo, esse processo incluindo na pauta, nunca acaba. Esses processos complicados.
Presidente, o link aparece para a patrona e ela clica, só que ela não consegue entrar, né? Devido a ela estar usando o smartphone. Aí eu pedi para ela sair do aplicativo, copiar Eu tenho, o link eu que eu tenho estou um que enviando e funciona, enviar Marco novamente. Antônio, tem como eu te mandar? Que o Fábio me Ah, mandou aí do conseguiu. cara. Ah, conseguiu agora. Conseguiu? Tá, Obrigado, doutora. imagina. O Pedro caiu agora? Eu acho que é isso que eu estou entendendo. Doutora, só um minuto que o presidente caiu. Oi, vocês estão bem ouvindo e me vendo? Agora sim. Problema de conexão também. Me salvando é o celular. Boa tarde, doutora.
Boa tarde. Ela vai realizar o acompanhamento do julgamento dos processos 316 e Exatamente. 317 da Medabio Soluções Isso. Construtivas. Tá ok, é da minha relatora. Exatamente. Tá ok. Os dois são semelhantes. Então, eu vou dar início ao julgamento, à leitura do relatório. Ok, obrigada. O bem relatar os fatos, adota o relatório do acórdão recorrido com devidos acréscimos. Trata-se de manifestação de conformidade interposta contra despacho decisório que homologou em parte as DECOMPs discriminadas no despacho decisório de folhas 489, transmitidas entre as datas 8 de 8 de 2007 e 21 de 1 de 2009, com créditos financeiros decorrentes de saldos credores da COFINS não cumulativas apurados para o terceiro e quarto trimestre de 2007 e para os 4 trimestres de 2008, vinculado a operações de exportações. A Delegacia da Receita Federal DRF de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, homologou em parte as DECOMP, sob o fundamento de que parte dos créditos financeiros já havia sido utilizado em pedido de ressarcimento para abater própria contribuição dos DACONs e ainda porque parte não era passível de ressarcimento / compensação pelo fato de os custos dos insumos não estarem vinculados à receita de exportações, conforme informação fiscal de folhas 468 e 472 e despacho decisório, folha 489, datada de 2 de 7 de 2010. Intimado daquele despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de conformidade de folhas 507 a 530, insistindo na homologação de todas as DECOMPs, alegando em síntese que não restam dúvidas de que os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensações foram preenchidas de forma incorreta, apresentando créditos de exportação efetivamente maiores do que aqueles passíveis de ressarcimento / compensação, apurados mensalmente por meio da DACOM. E ainda que não houve compensação indevida de débitos em decorrência desse procedimento inadequado de preenchimento dos PERDECOMPs. Isso porque, nestas mesmas declarações de compensação, foram incluídos débitos de PIS relativos ao regime não cumulativo do mercado interno, que, na verdade, não existem, ou seja, valores que não são devidos, conforme facilmente se pode observar nos DACOMs já transmitido pela empresa à Receita Federal, e aqui anexo para fácil visualização dos equívocos. Para fundamentar sua manifestação de conformidade, expendeu extenso arrazoado sobre 1. Dos fatos, 2. Direito, 3. Pedido, concluindo ao final que, em face dos erros de fato cometidos por ele nos pedidos de ressarcimento / compensação PERDECOMP, levando-se em conta a regra do parágrafo 2º do artigo 147 do CTN, os princípios da ampla defesa do contraditório, da verdade material, da legalidade, da finalidade, da eficiência, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, o seu direito creditório deve ser reconhecido e homologado todas as DECOMPs. Ato contínuo, a DRJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a manifestação em conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Então, foi negado provimento ao recurso contribuinte. Direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto à não homologação da compensação. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos de pedido de restituição, de restituição de saldo credor, trata-se de pedido, deixa eu colocar o trata-se aqui. Trata-se de pedido de restituição de saldo credor de PIS não cumulativo vinculado às exportações com compensações atreladas, no qual a Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, homologou parcialmente as DECOMPs, sob o fundamento que parte dos créditos financeiros já haviam sido utilizados em pedido de ressarcimento para abater a própria contribuição dos DACONs, e parte não era passível de ressarcimento / compensação
pelo fato de as aquisições dos insumos não estarem vinculadas à receita de exportações, conforme informação fiscal e despacho decisório constante nos autos. No recurso voluntário, em suma, a empresa pleiteia a retificação da sua PDCOMP, vez que teria cometido erro de fato ou material no preenchimento dessa declaração, com inclusão de débitos inexistentes e inclusão indevida de créditos de PIS não ressarcíveis ligados ao mercado interno. Conclui afirmando que, se realizadas essas retificações propostas, não restariam débitos a ser cobrados, decorrentes das compensações declaradas. Com relação ao crédito pleiteado, a recorrente não contesta as glosas efetuadas pela autoridade fiscal e até mesmo confessa em seu recurso que incluíam em seu pedido créditos indevidos ligados ao mercado interno, como denota o seguinte trecho do seu recurso. Aqui tem o trecho, né, que a empresa diz que incluiu mesmo essa crédito do mercado interno, que não dão direito a créditos tributáveis do mercado, tributados no mercado interno, sujeito à receita tributável no mercado interno. Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de crédito ou a compensação com outros tributos apenas daquelas empresas que possuem receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação. O ressarcimento de saldos credores trimestrais apurados nessas hipóteses é prevista pelo artigo 16 da Lei 8.116 de 2005 e artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. Aí eu reproduzo aqui esses dispositivos. Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que oferir receitas, a grosso modo, não sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS, poderá, sobre o saldo credor trimestral surgido decorrente dessas operações, solicitar a sua utilização por meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura que os créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da COFINS. Assim, não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos vinculados à receita tributada oferida no mercado interno. Tais créditos básicos, decorrentes de aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, somente devem ser utilizados para a dedução devida da própria contribuição. No que concerne ao pedido de cancelamento ou retificação de débitos inexistentes declarados em DECOMPS, entendo que não é possível realizar tais procedimentos no âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste colegiado para cancelar débitos declarados em declarações apresentadas. A referida competência foi atribuída à Delegacia da Receita Federal, como se verá adiante. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CAF e as DRJ não são competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDECOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PERDECOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada no artigo 82 da IN SRF 900, de 28 de dezembro de 2005, a seguir transcrito. Aqui tem um artigo 82, tá, que eu reproduzo. Dessa forma, a recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento dos débitos declarados nas compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá de acordo com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não na forma da lei. Quanto à alegação de que teria ocorrido erro material no preenchimento da PERDECOMP ao informar créditos indevidos e débitos inexistentes, o que autorizaria as instâncias administrativas a reconhecer tal erro e retificar a PERDECOMP, entendo que o caso aqui discutido não tem identidade com esse tipo de erro. Pertinente indicar que o erro material pode ser conceituado como sendo equívoco ou inexatidão relacionada a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, ausência ou troca de palavras, erro de digitação, troca de nomes, troca de datas, etc. Nesse sentido, temos o artigo 32
do Decreto 70.235/72 dispõe. Aqui tem o artigo 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. No caso concreto, percebe-se que não se está diante de um erro material. Isso porque o contribuinte informou espontaneamente nas DECOMPs débitos de PIS que, posteriormente, em sede recursal, afirma não existirem e pede o cancelamento. Afirma não existir e pede o cancelamento. Tal fato não se confunde com erro material, haja vista que não se relaciona com erros quanto aos aspectos objetivos do débito, tais como erro no período de apuração, erro de digitação de valor, etc. No caso, o que a recorrente pretende é alterar toda a compensação efetuada, alterando não só a origem dos créditos, como os débitos originalmente declarados. Na hipótese de ter ocorrido erro de fato inexistente, né? Aí eu coloco aqui o que é erro de fato, segundo a doutrina de jurisprudência, na nota de rodapé. Né? Erro de fato, segundo a doutrina de jurisprudência, deve ser entendido aquele que é causado quando se admite um fato inexistente ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. Então, continuando aqui, na hipótese de ter ocorrido erro de fato inexistente, ao inserir nas DECOMPs débitos indevidos, conforme também alegado pela recorrente, caberia a ela provar tal fato a quem detém a competência para análise, qual seja a unidade de origem a qual a recorrente é jurisdicionada. Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não cabe às instâncias administrativas no contencioso fiscal sanar este tipo de erro ou lhe faltar competência, como anteriormente já demonstrado. Por fim, cabe registrar que nada impede que a unidade de origem realize de ofício o cancelamento do débito de PIS do presente processo, caso se constate comprovadamente a existência de débitos inexistentes declarados em DECOMP, como alegado pela recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como voto. Alguma dúvida? Não? Podemos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Presidente, você puxou a votação muito rápida, eu queria só sugerir um ajuste, mas não vai mudar nada. Eu já acompanho o relator. É só quando você coloca que caberia a unidade de origem realizar de ofício o cancelamento de débito do PIS do presente processo, eu só colocaria aí dos processos vinculados, que é para isso ficar claro com a unidade de origem, porque o processo que a gente está tratando não tem débito nenhum. Ok, dos processos de crédito. Então, os processos que constituem débito são os vinculados a esse. Isso, aqui é compensação, né? Aqui é o processo de crédito que a gente está tratando. É isso. Então, acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho o relator. E conselheiro Jorge, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Ariane, como vota? Um relator, presidente. E conselheira Thaís, como vota? Presidente, eu vou pelas conclusões só por causa daquela história de que eu entendo que é possível trabalhar a questão do débito em processos de compensação, né, de DECOM. E como tem uma passagem que fala expressamente que a retificação não pode ser objeto do contencioso, então eu vou pelas conclusões. Tá, tá ok, então. Como ficou, Maísa? Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Conselheira Thaís acompanhou o relator pelas conclusões. Acompanhou o julgamento pela recorrente a doutora Karen Braga Schit, OAB de onde, patrona? Rio Grande do Sul, OAB-RS. OAB-RS 40478. Ok, esse resultado se aplica ao item 317 também.
Ok? Estão julgados os processos, doutora. Agradecemos a presença. Ok. Obrigado. Obrigado também. Vamos seguir a ordem, né? Seguindo a ordem, vamos para os processos de Cíntia, né? Univem, item 303 da pauta, Univem, refinaria de petróleo. A palavra à conselheira Cíntia. Os 3 processos são idênticos. Eu peço licença ao colegiado para pular todo esse relatório, porque o voto, ele cinge na questão do conhecimento. Conforme relatório, a contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou a manifestação de folhas 279 e 281, que foi processada como recurso voluntário nos termos do despacho de folhas 303. Todavia, a manifestação em referência não contestou os argumentos da autuação, tampouco da decisão recorrida, cingindo-se as seguintes observações. Com exceção da ementa do acórdão da DRJ, eu literalmente transcrevi aqui a manifestação. Então, a contribuinte, ela recebeu a intimação. Essa intimação foi uma intimação padrão, fazendo constar que tem o prazo para fazer o pagamento e o prazo para recorrer. E ela apresentou essa manifestação, na verdade, ela nem intitulou de recurso voluntário também. Resumindo, aqui no item 4, assim sendo, requer seja a intimação adequada às determinações do próprio acórdão correspondente, de forma a passar a dar ciência do julgamento e não comunicar iniciativa de procedimentos de cobrança, como exposto no item 1 acima. Pretende, portanto, como defende o acórdão, a não cobrança de qualquer débito, uma vez que sua exigibilidade está judicialmente suspensa. Um lançamento para prevenir decadência, tem uma ação ordinária, e a DRJ julgou pela concomitância, e, na verdade, assim, não existe resignação nenhuma, é o que está aqui no voto mesmo. Portanto, a contribuinte se limitou a questionar tão somente a intimação, sem contrapor qualquer fundamento passível de ser conhecido como recurso. Ao contrário, depreende-se expressa concordância com os termos do acórdão proferido pela DRJ de origem, porque ela, como ela mencionou aqui, conforme determinado no próprio acórdão, tem que manter a suspensão da exigibilidade. Por tais motivos, resta prejudicado o conhecimento do recurso por ausência de litígio a ser apreciado por este tribunal administrativo. Ante exposto, voto por não conhecer o recurso por ausência de litígio. É como voto. Ok. Alguma dúvida? A intimação foi via postal, tá? Ok. Conselheiro Lázaro. Acompanha a relatora. Conselheira Maísa. Com a relatora. Conselheiro Silvio. Com a relatora. Conselheira Cíntia. A relatora. Conselheiro Jorge. Acompanha a relatora. Foi? A Cíntia era a relatora, presidente. A Cíntia gostou tanto do próprio voto. Eu me acompanho. Ariene, conselheira Ariene. Com a relatora, presidente. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a relatora. Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário. Ok. E os outros itens? 303, 304 e 305, não é isso? Exatamente. Se aplica esse resultado a todos. Uhum.
São exatamente, inclusive a mesma decisão da DRJ é a mesma manifestação. Ok. Então, vamos agora para o item 312, né, Maísa? Isso, é o ABC. Grupo ABCD, jornais, de minha relatoria. Vou pedir licença ao colegiado para dispensar a leitura do relatório e vou direto ao voto, que dá para entender perfeitamente o caso. Ok? O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes consignado no relatório, o processo trata de cobrança de débitos declarados em DCTFs, pretensamente compensados com créditos de PIS oriundos da ação judicial número tal, transitado em julgado em 7/5/99, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos 2445 de 88 e 2449 de 88, e o direito à compensação dos valores paga maior contributos da mesma espécie. Foi indeferido o pedido de compensação sob 2 fundamentos, conforme o despacho decisório de E-Folha 165 a 168. É descumprimento da decisão judicial, haja vista que o contribuinte efetuou compensação com tributos de espécie diferente do PIS. E 2, a prescrição do direito de solicitar a restituição ou declarar a compensação de débito com créditos advindos de ação judicial transitada em julgado. Na manifestação de conformidade, a recorrente obteve procedência junto à DRJ na questão atinente às compensações com outras espécies pelo reconhecimento da superveniência de lei mais benéfica, mas o seu direito à compensação continuou negado em razão da decretação da prescrição, adotando-se como termo acor a data do trânsito em julgado da ação. Feitas essas considerações para a delimitação da lide, passa-se a análise quanto ao fundamento remanescente do indeferimento atinente à prescrição do direito à compensação do crédito informado para a compensação. Observa-se que existe na legislação tributária um vácuo quanto ao estabelecimento de prazo de execução de indébito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. Isso porque o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando esse prazo para a repetição. Dessa forma, a fim de solucionar tal questão, por analogia, aplica-se ao caso o inciso 1 do artigo 68 do CTN, conjugado com a súmula 150 do STJ. Em verbos, aqui o 68, direito de pleitear a instituição, extingue-se no prazo de 5 anos, contados item 1, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 65, na data de extinção do crédito tributário. Vide artigo 3º, a Lei Complementar 118 de 2005. E a súmula 150 do STJ. O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento. Havendo interposição de ação de conhecimento com prazo de prescrição de 5 anos, por força do inciso 1, artigo 168 do CTN, o prazo de que o contribuinte dispõe para executar judicialmente ou administrativamente por meio de restituição ou compensação seria também de 5 anos do trânsito em julgado da decisão, por aplicação da súmula 150 do STJ. Tal solução para essa omissão legislativa também é defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que no parecer PGFN-CAT 2093 de 2011 apresenta as seguintes considerações sobre o tema. Né? Aqui tem as considerações. Né? Portanto, a lógica enunciada na súmula 150, segundo a qual o prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento, também vale para a repetição de débito tributário. E assim fica a sistemática legal que rege os prazos extintivos de repetição de indébito. Quando a primeira iniciativa se dirigia ao judiciário. Aqui vou ler o item segundo, que é 5 anos contado do trânsito em julgado da sentença descrita no item anterior para promover a execução do título judicial, seja por intermédio de execução judicial,
seja por via administrativa, caso em que deverá apresentar prova da inexecução do julgado nos termos do parecer PGFN, CRJ número 19/2011. Fundamento: prescrição do artigo 168 CTN e súmula número 150 do STF. Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do indébito tributário, ocorre em 5 anos, contado da data do trânsito em julgado. Aqui eu reproduzo o julgado, vou ler só a parte negrita aqui. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição de indébito tributário, é de 5 anos, sendo certo que o termo inicial da prescrição da pretensão executória, na hipótese de liquidação por cálculo, é a data do trânsito em julgado da sentença, precedente do STJ. Então, dando continuidade, no presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 7/5/99, a partir dessa data, o contribuinte poderia efetivar a compensação administrativa do crédito por meio da apresentação de declarações de compensação dentro do interstício temporal de 5 anos. Como a apresentação da referida declaração somente ocorreu em 14/5/2004 e a empresa não apresentou no recurso qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, tem-se por intempestivo o pedido de compensação dos créditos transmitidos nessa data. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Alguma dúvida? Ô Pedro, aqui não é da tese do 5+5, não? Porque é antes de 2005. Não, aqui é a execução. 5+5 seria para o direito, né, a nação de conhecimento. Aqui ele já tem uma ação com trânsito em julgado. Entendeu? A gente teve essa dúvida na última sessão. Que a gente assistiu isso. Na última sessão ou na penúltima, não sei qual foi. Eu lembro que o Paulo Werther estava aqui. Me lembra. A gente teve essa dúvida aí que você está colocando, mas é desse jeito aqui que o Pedro falou mesmo, porque você só pensa no 5+5, ou que sejam só 5, né, depois da data, se não existe nenhuma decisão particular do contribuinte. Uhum. Entendeu? É um indébito qualquer, porque ele pagou indevidamente, ou porque é uma ação judicial que não é dele, enfim. Daí você conta dos pagamentos indevidos, justamente, o prazo. Entendeu? É diferente de quando você levou o processo ao Poder Judiciário, e daí... Eu já tive o trânsito. Foi trânsito. Daí qual é o prazo para você dar efetividade à sentença que transitou em julgado em seu favor? Os 10 anos a gente utilizaria quando ele entrou com a ação judicial. Quais pagamentos ele poderia incluir no crédito? Os 10 anos anteriores. Isso, Renan, é isso. É isso aí. É porque, no caso aqui, ele deixou de apresentar dentro dos 5 anos, depois do trânsito em julgado. Depois que ele já estava com o título. Tudo bem. Entendeu? Pronto, presidente, desculpa que eu causei. Então, conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Maísa, como vota? Acompanhe, presidente. E Silvio, como vota? Com o relator. E Cíntia, como vota? Acompanho. E Jorge, como vota? Com o relator. E Ariene, como vota? Com o relator. Thaís, como vota? Acompanho. E como ficou, Maísa? Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Amanhã tem outro processo dessa BCD, mas é outra matéria, e por isso que eu acho que eu botei ele para amanhã. Ok? Então, dando continuidade aqui ao item 313, Suquest, Indústria de Alimentos e Farma Limitada. 313, né? Um minutinho, deixa eu abrir ele aqui.
ler o relatório aqui rapidinho, é pequeno. Trata o processo de declarações de compensação cujo crédito é decorrente de afastamento da majoração da alíquota do fim social, obtido em ação judicial transitada em julgado. A empresa desistiu da execução judicial do crédito envolvido no processo e optou pela execução administrativa, apresentando PERDECOMP com crédito no valor de R$ 756.359,44. A DRF Bauru, por meio do despacho decisório, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado no valor de R$ 571.694,51, com base em cálculo da seção da Contadoria de Justiça, e, por consequência, homologou parcialmente as compensações. Em resignada com a decisão, o contribuinte alegou em suma que, seguindo o determinado na IN 527/2005, apresentou pedido de habilitação de crédito com toda a documentação prevista, não tendo havido qualquer oposição da Fazenda Pública ao seu pedido. Portanto, aduz que o seu pleito foi indeferido e a Receita Federal o seu pleito foi deferido e a Receita Federal não poderia posteriormente reconhecer o seu direito creditório apenas parcialmente. Conclui afirmando que o deferimento das compensações seria simples consequência da efetiva compensação pleiteada via pedido de compensação, que a homologação viria com o intuito de finalizar o procedimento já apreciado no pedido de habilitação, e que seria incoerente o fisco deferir o pedido e somente ao final, no momento da homologação, indeferir a totalidade da compensação. Por fim, requer que a compensação seja feita com o crédito no valor de R$ 759.339,44, fazendo jus ao decidido no processo judicial. A contínua DRJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a manifestação de conformidade contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Então, foi negado o provimento ao recurso. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Este recurso, em preço, suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade, ao relatório. Indo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Como se depreende dos autos, trata-se de pedidos de compensações atreladas a crédito originário do afastamento de majoração de alíquota do fim social, obtido em ação judicial transitada em julgado. A unidade de origem reconheceu parcialmente o direito creditório, o que resultou na homologação parcial das compensações. A recorrente centra sua defesa na afirmação de que procedeu o pedido de habilitação do crédito e documentos exigidos nos termos da IN 517/2005, que foi integralmente deferido o valor indicado no formulário sem qualquer oposição da Fazenda Pública, que posteriormente a Fazenda Pública não poderia reconhecer parcialmente o crédito, uma vez que já havia sido totalmente deferido, por ocasião da análise efetuada no procedimento de habilitação do crédito. Sem razão a recorrente. Ao contrário do que afirma a recorrente, como é disso, a habilitação do crédito é apenas um procedimento preliminar e preparatório ao pedido de compensação do crédito originário de decisão judicial transitada em julgado. O procedimento de habilitação foi previsto no artigo 3º IN 517/2005. Sua base legal está no parágrafo 14 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, em verbos. Aí eu reproduzo aí. Na habilitação, não se discute o direito creditório do contribuinte, a sua suficiência ou seu quanto. Trata-se apenas de procedimento normal, onde se verifica a validade da decisão transitada em julgado para a realização da compensação, que se dará posteriormente pela apresentação das DECOMPs, Declaração de Compensações, nos termos do parágrafo 6 do artigo 3º da IN 517/2005. O valor constante do pedido de habilitação é informativo de responsabilidade do contribuinte. Não implica reconhecimento de direito creditório desse valor, quando deferido o pedido. A suficiência e o quanto referente ao direito creditório é somente verificado quando ocorre a homologação da compensação pela autoridade tributária. A compensação de crédito na forma administrativa é regulada pelo artigo 74 da Lei 9.430, segundo determina a referida lei, a apresentação de DECOMP, Declaração de Compensação à Receita Federal, extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. A Fazenda Nacional tem um prazo de 5 anos da data da entrega da declaração para homologar ou não a compensação de forma expressa, ou no caso da não pronúncia da administração tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita. No caso concreto, a Fazenda Pública, em análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, dentro do prazo de 5 anos, constatou que o crédito apurado era inferior ao alegado pela empresa no pedido apresentado, o que resultou na homologação apenas parcial das compensações. O procedimento de indeferimento parcial do crédito se deu, assim, dentro do que determina a legislação fiscal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão de piso. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Alguma dúvida? Não. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. E conselheira Ariane, como vota? Com o relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Okay. Votos mesmo do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Vamos agora ao próximo item, 314. Camaiore Construções Civis Limitada. A gente vai diretamente ao voto. 314, né? Deixa eu abrir ele aqui. É questão de tempestividade, então vamos diretamente ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lei trata de auto de infração relativa à falta de cobrança, falta e insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS, apurada a partir do confronto do que foi informado na DPJ e que foi declarado em DCTF. A empresa se resignou contra o lançamento, afirmando em síntese que houve equívoco no cálculo. Eu acho que não precisa de se ler, não. Precisa Assim, não? sinceramente. Porque, na verdade, Tudo a impugnação que foi intempestiva, então não instaurou o contencioso, né? Exatamente. E aí, se vocês quiserem conferir as datas aí, para ter certeza. Presidente, eu só não entendi por que é parcial, conhecido parcialmente e não conhecido. É porque ele alegou justamente a tempestividade do recurso dele. Então, eu estou analisando a tempestividade. Então, eu vou... você está analisando o que ele alegou de tempestividade. Ele alegou, então tem que ter uma parte conhecida. Ele alegou outras matérias também, do mérito e tal, que aí eu não conheço essa parte do recurso. É porque a intempestividade foi na primeira instância, não é isso? Isso, foi analisar a primeira instância e aí ele recorreu alegando que houve tempestividade, contestando essa declaração de intempestividade. Tá, entendi. Ok. Então, estão prontos para votar? Então, é porque foi ciência pessoal, pelo menos pelo seu voto aqui, não conseguiu ciência pessoal, foi edital, e aí a única coisa que ele está alegando é que não poderia ter sido por edital, tinha que ter terminado tudo antes, né? Só que não é, né? Já deu em profi com uma por postal, ele pode ir por edital. Exatamente. Assim, é porque senão você ia só ler isso, né? Eu não sei se tem necessidade. A meu ver, para mim, não tem necessidade. E tem também um lance aqui que ele não atualizou o cadastro dele, né? Ele disse que o auditor teria que ter feito todos os esforços para conseguir não, contrato, tipo assim. Ok? Uhum. Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. Conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. Conselheira Ariane, como vota? Com o relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Exato. Agora tem o autoposto item 315 da pauta da conselheira Thaís, que também tem meu presidente.
Então, vou explicar porque ficou um pouco disléxico, na verdade, porque esse processo, ele é vinculado com outro processo de amanhã, porque foi assim, teve um auto de infração, que é o processo de amanhã, tá? E daí... É a mesma empresa? Eu não sei por que mudou o nome aqui, é Miriam agora, mas assim, é a mesma empresa. Tá, mas no de amanhã tá Miriam. Quando eu julguei, era tudo Autoposto Irmãos Batista. Há 1 ano, 2 anos. Começou isso daqui. Daí agora o nome veio diferente. Não sei o que aconteceu. Mas isso não causa dúvidas, assim, no processo, tá? Porque, inclusive, eles são apensos. Tá? Então, esse aqui é apenso que a gente vai julgar amanhã. Daí foi assim. Tem o de amanhã, que é um auto de infração, tá? Ou um pedido de restituição, não sei. O que importa é que lá, a princípio, não veio o recurso voluntário. Tá? Daí veio aquela carta de cobrança e tal, e o contribuinte, daí veio uma manifestação do contribuinte, falando que, na verdade, ele tinha protocolado um recurso voluntário naquele processo, só que com algum errinho, alguma coisa, que daí a coisa foi mal processada no protocolo da Receita, e esse recurso voluntário se perdeu para outro processo. Daí, o que a gente fez? A gente fez uma diligência, há 1, 2 anos atrás, para ver se era isso mesmo, tá? Só que daí o que aconteceu? Foi feito esse processo apenso separado para controlar a cobrança, que é o que a gente está vendo aqui, entendeu? Mas, na verdade, é só a decorrência do principal. E daí foi constatado pela autoridade preparadora mesmo que foi aquilo que o contribuinte tinha falado, que realmente teve o equívoco, tá? O que a autoridade falou está na página 5, tá? Folha 155 do PAF 2012, que é o principal, né? Em consulta às solicitações de juntada de documentos ao processo 2012-71, que é esse, observa-se a juntada recusada em 6/6, com a justificativa de recurso voluntário com número de processo divergente. Ao consultar-se o documento equivocadamente nomeado como recurso especial, observa-se referir-se o mesmo, de fato, ao presente processo, segundo as telas que estão lá. Assiste, portanto, razão interessada a afirmar que, dentro do prazo de 30 dias, o recurso voluntário referente ao PAF 2012-12, que é o principal, foi equivocadamente protocolado no processo tal. Tá? Então, realmente, foi só esse problema e existe recurso voluntário tempestivo. Tá? Então, e é até engraçado, porque quando eu tinha trazido isso lá atrás, foi o colegiado que me fez mudar de ideia. Eu estava julgando intempestivo. O colegiado entendeu por bem fazer essa resolução e realmente foi bom, porque foi comprovado que estava sendo alegado aqui pelo contribuinte. E então, com isso, o que eu estou fazendo nesse processo aqui, que é a cobrança do principal? Voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da defesa protocolada nos autos do PAF 2012-12, o que deve repercutir na cobrança controlada no presente processo. Enfim. Entendeu? E eu só botei em pauta porque existe recurso voluntário nesse processo. Senão, eu acho que nem seria o caso de ter uma decisão. Parece que tem um recurso voluntário pelo fato de ter protocolado errado, né? Pelo que está aparecendo. E é isso que eu estou julgando aqui. Uhum. Então, os limites desse recurso voluntário é essa tempestividade que, na verdade, é do principal, né? Então, ficou desse jeito aqui. Espera, esse processo que está aqui agora é o processo da compensação? Não. É a cobrança. De novo, ó, esse daqui está apenso a um principal, tá? Então, esse daqui é o filhote. Por que esse filhote surgiu? Porque no principal, depois da decisão da DRJ, a princípio não veio recurso voluntário. Daí deu origem a esse processo de cobrança, que na verdade eles preferiram desvincular para controlar separadamente. No finalzinho do relatório eu explico, ó. Deixa eu ler para cá. É estranho, né? Porque o processo de cobrança a gente nem julga nada. Então, só que daí, como veio o recurso voluntário, tem que ter um acórdão.
Esse é o problema, Lázaro, É. porque a gente sempre vem o que vem sempre é o processo de crédito, né? Só que a intimação que o contribuinte recebe para pagar é a cobrança. Então, ele recebe lá a cobrança, o número desse processo aqui de cobrança, e ele imagina que tem que recorrer contra o processo de cobrança. Mas, na Eu nunca verdade, não é entendi isso. por que que a Receita faz isso, por que que ela faz 2 processos, por que que tem que separar, cobra tudo em uma coisa só. Deve ter alguma explicação. É uma lógica Alguma bem tem, mas... E esses Mas processos normalmente aqui, não há nada a julgar no processo de cobrança, né? Só que esses nesse processos aqui eles caso são até tem. eletrônicos. Eles nem são tornados digital, via de regra. Só são tornados digital, provavelmente só foi tornado digital porque o contribuinte quis juntar Tá, o recurso então quer nele. dizer que além desse aqui, que é o de cobrança, que ele tem uma demanda autônoma, Que a gente tem vai julgar amanhã. que o de amanhã é compensação. Deixa eu ver. Não De amanhã lembro é o se é processo de restrição. crédito, né? Deve ser, não tem como não ser. É, Não né? tem Entendi, mas aí não é melhor julgar tudo infração, junto, não, então? né? É que ficou para amanhã o Já está outro. pautado para amanhã, não pode mais. Não, e o outro, assim, tem nada a ver. É aquela história lá de frete de produto monofásico. Tá bom. De posto de gasolina. Lembra, Renan? Mas não dá para estranho a gente estar julgando. vista de mesa e julga amanhã? É porque na hora de colocar as matérias, eu coloquei que esse daqui é sobre tempestividade, o que é verdade. Esse daqui não é sobre frete de monofásico. E o outro é. Daí eu acho que na hora de montar a pauta ficou dessa forma. E ainda estão com nomes diferentes, não é da mesma empresa. Por isso. Eu acho assim que se vocês entenderam a lógica, não tem muita crise. Isso daqui é isso, e isso daqui independe do mérito do outro. Porque é só a questão da tempestividade. E a questão da tempestividade está clara pela própria autoridade fiscal preparadora. Entendeu? Então, é tempestivo, sim, e eu estou reconhecendo a tempestividade aqui também, porque o recurso voluntário veio aqui também. Então, vai ter um reconhecimento de tempestividade lá e cá. Porque não pode ficar sem acórdão, porque tem recurso voluntário. Meio louco isso. Entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz isso por conta disso, porque existe um recurso voluntário que está no CARF, tem que ser julgado. Ainda haveria até, em tese, nem vou me opor a isso aí, mas a gente poderia até considerar no futuro não conhecimento desse recurso, porque não tem demanda aqui. Poderia. É que eles fizeram assim para controlar desse jeito, sabe? Então. Eu estou só lá cobrando. Eu achei que era mais simples fazer desse jeito, sabe? Daí pronto, acabou. Isso aqui não existe mais, tá tudo lá. Beleza. Porque, na verdade, o que ficou de discutir aqui, Lázaro, é realmente a tempestividade, o que é muito louco. Ficou muito esquisito, mas eu acho que se a gente, no final das contas, tem algo que a gente precisa de manifestar aqui, falando que lá está tempestivo. Muito estranho, mas eu acho que a Thaís, pelo menos, ela tentou sanar, né, o que deu de problema aqui. Conseguiu, né? Resolvido. Resolve. Beleza. Ok, vamos votar então? Lázaro, como vota? Com a relatora. Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. Silvio, como vota? Com a relatora. Cíntia, como vota? Com a relatora. Jorge, como vota? Com a relatora. E a Ariane, como vota? Com a relatora. Ok, eu também acompanho a relatora. Com os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da defesa protocolada no PAF número final 2012-12, o que deve repercutir na cobrança controlada no presente processo. Com isso, chegamos ao final, né, da pauta de hoje. Foi. Que bom. Ficou mais algum, não? Não, estou olhando aqui, pelo menos eu não achei nenhum não, presidente, está tudo julgado. Também não. Então tá ok, vencemos a pauta. Então encerramos a pauta de agora à tarde. Eu pediria o apoio que encerrasse a gravação.